Olá, como vão vocês? Sejam bem-vindos a este canal. E hoje nós vamos conversar sobre um dos meus livros preferidos da vida, que é A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Eu dei aquela pausa para vocês poderem verem a edição e tal. Eu amo essa edição da Editora Rocco. É o único livro que eu tenho da editora Rocco, tanto que eu tenho que comprar mais, e isso não é propaganda. É claro que com o número pouco de inscritos que eu tenho, me ajuda a engajar esse canal. Não tem como eu estar sendo pago para dizer isso aqui. Mas realmente essa edição da Editora Rocco é muito bonita. A capa é macia. Por dentro as folhas são cheirosas, elas têm um toque diferente. É muito linda essa edição. E eu paguei até um preço acessível para ela, que foi R$ 45, ou foi 47 na Livraria Cultura, mas foi em 2018. Porém, como eu li esse livro em 2018, talvez eu não lembre de todos os detalhes, porque eu gosto de falar pra vocês, é claro, sem spoilers, sobre o livro, porque é legal, não é bom eu chegar aqui e sair falando qualquer coisa e vocês acabarem não gostando da resenha e não entendendo nada. Mas, enfim, essa edição linda, é linda demais essa edição. Eu não vou mostrar pra vocês porque, claro, eu já coloquei aquele vídeo e tal. Tem manuscritos de Clarice Lispector sobre a construção de toda a história. É muito bonito esse livro. Mas, enfim, aqui nós conhecemos Macabea e se inicia por essa pergunta: Macabea é uma mulher? Realmente? Macabea é uma menina? Macabea é uma moça? Macabea é uma moça. Sim, mas ela tem a alma e o espírito de uma criança de 8 anos de idade. Ela ama ouvir as notícias da rádio, ama tomar Coca-Cola e comer cachorro quente, porque são as únicas coisas que a pobre consegue comer com o salário baixo que ganha como datilógrafa. Ela é nordestina, alagoana e acaba migrando para a cidade do Rio de Janeiro para melhores oportunidades de emprego. E lá ela começa a morar com colegas de quarto, e uma das suas colegas que são mais mencionadas no livro é Glória. Esse livro ele é narrado em terceira pessoa por Rodrigo. Rodrigo é quem é o narrador onipresente que está aqui nesse livro, porém ele não está em sentido físico na história, mas sim em sentido narrativo, como eu já havia dito, narrando todos os percursos e os problemas que Macabea perpassa. Macabea foi criada por uma tia, mas aquela tia tipo, eu estou cuidando de você, mas não é minha obrigação, a maltratava e tudo mais. Ou seja, era uma tia meio que sai daqui, já tá na hora de você ir embora, eu não aguento mais você. Então era uma tia praticamente detestável. Ela vai para esse lugar totalmente inocente e ela acaba conhecendo Olímpio. Se eu não me engano, é Olímpio, porque, como eu já disse pra vocês que eu li em 2018, mas eu achei muito importante trazer essa resenha desse livro tão delicado, desse livro tão cheio de... Ele não é um livro cheio de nuances, mas é um livro tão delicado, um livro tão leve de ser lido e tal. E é um dos meus preferidos, é claro. Eu não sei se é Olímpio, Olimpo ou Olímpico, mas se eu não me engano é Olímpico. Ela acaba o conhecendo e começa a ter um relacionamento com ele. Só que esse relacionamento é um relacionamento abusivo, porque Olímpico ele é extremamente arrogante com Macabea, ele a ofende, ele diz palavras que nenhuma mulher merece ouvir, ou melhor, nenhum ser humano merece ouvir, e ele também a agride. Me desculpe, mas tem uma parte nesse livro que eles estão passeando no parque e ele acaba agredindo e eu ri. Porque sim, tem muitos diálogos entre ela e ele que eu rio muito. Eu rio muito mesmo, eu ri com um filme que é maravilhoso, é praticamente a personificação do livro. Na época ainda, né, que faziam faziam adaptações cinematográficas de um livro praticamente igualmente de um filme, igualmente a de um livro.
Eu ri porque tem muitos diálogos entre ela e ele que são muito engraçados. Então, nesse livro aqui, nós rimos muito, nos divertimos com as histórias de Macabeia, mas no fundo é um livro triste, porque nenhuma mulher merece sofrer e aguentar qualquer tipo de violência, partindo principalmente de um homem, seja verbal, seja física, sexual e muitos outros tipos de violência. Aqui, Macabeia, ela é extremamente inocente, e isso tem uma vantagem e isso não tem outra desvantagem. É o pró e o contra de uma pessoa ser demasiadamente inocente. Pessoas inocentes, elas sofrem menos. Sim, elas sofrem menos porque elas não percebem as ironias, elas não percebem os sarcasmos, ela não percebe a maldade por trás do olhar daquelas pessoas. Porque tem pessoas que são tão ladinas, tem pessoas que são tão acostumadas a esse mundo, porque o mundo geralmente, o mundo tem muitas pessoas cruéis. Elas percebem esse olhar, esse segundo olhar, por assim dizer, dessas outras pessoas, e Macabeia não percebe. Ela é uma criatura, ela é uma pessoa, uma criatura não, desculpem, uma pessoa, um ser humano muito inocente, porém tem uma desvantagem, né? Porque ela pode ser muito facilmente enganada pelas outras pessoas, como é o caso que ela é enganada por Glória, sua colega de quarto, que não é amiga, porque eu não deveria estar falando isso, porque isso é de certa forma um spoiler, mas eu vou dizer aqui pra vocês para se situar um pouquinho nessa narrativa, nessa trama, que a colega dela de quarto, Glória, filha de um açougueiro, acaba atraindo com o seu namorado. E isso deixa a Macabeia muito triste, a magoa muito. Então, ela não é amiga, claro, porque se ela fosse amiga da onça, se fosse. Porque se ela realmente fosse amiga de Macabeia, ela não faria uma coisa tão ruim. Outra coisa também é que o Olímpico, ele também é nordestino, porém ele é da Paraíba e mora no Rio de Janeiro. Porém, ela trai a colega de quarto com o namorado dela por conta de um feitiço da cartomante, que é Madame Carlota, que foi primorosamente bem interpretado por Fernanda Montenegro no cinema em 1984. A atriz que interpretou Macabeia também, que eu não me lembro o nome dela, mas ela é nordestina, interpretou, nossa, lindo demais. Se vocês puderem, tem um filme aqui gratuitamente no YouTube. Se você está lendo esse livro, eu assisti o filme depois que eu li o livro, você está vendo Macabeia. Você lê esse livro e você vê Macabeia. É excepcional, é maravilhoso. A construção de toda a personagem. E não se engane, porque apesar dele ser um livro fino, ele é um livro que ele tem... Deixa eu ver quantas páginas ele tem aqui. Ai, gente, esse livro é lindo demais, lindo demais. Mas chega de mostrar pra vocês a edição. Ele tem 214 páginas nessa edição da Rocco, porque essa é uma edição comemorativa e tal, foram os 60 anos de Clarice Lispector, se eu não me engano. Também essa tem a edição de Água Viva, que é outro livro dela, nessa edição. Porém, tem outro livro da editora Rocco, que é só o livro mesmo, sem manuscritos, porque aqui tem manuscritos de outros autores, escritores brasileiros, referentes à obra A Hora da Estrela. Então, se vocês quiserem comprar também, não se enganem, porque não é uma história boba, apesar de ser um livro fino, é uma história que ela traz muitos problemas, de certa forma até mazela social, porque são temas que poderiam ser até utilizados como alusão, como citação de uma redação do Enem, uma redação de qualquer outro vestibular, que é essa questão da imigração de pessoas nordestinas para outros centros de metrópoles como São Paulo, Rio de Janeiro, para melhores oportunidades de empregos. E quando as pessoas chegam nesses lugares, elas não encontram aquele acolhimento que elas esperiam encontrar, aquele abraço, aquele ombro amigo, entendeu? Ela não encontra o berço caridoso de pessoas que a tratavam bem no local onde ela nasceu, que no caso de Macabeia não é isso, mas também em outras grandes metrópoles elas não encontram. Então aqui também há essa questão
violência contra a mulher, porque de certa forma a Macabeia ela acaba sofrendo essa violência e ela vai nessa cartomante já no processo final do livro para poder saber porque ela sofre demais, para poder saber como será o futuro dela. E a cartomante diz que ela vai encontrar um homem loiro, dos olhos verdes, gringo, num carro de luxo amarelo quando ela sai de lá. E ela acaba encontrando esse homem, que o que acabou me surpreendendo e surpreende a maioria das pessoas que leem esse livro é o fim, né, que acaba ceifando com todos os sonhos que Macabeia tinha, o sonho de ser uma pessoa mais elegante, uma pessoa melhor, melhor em sentido financeiro e tal. Não me, quer dizer, me surpreendeu entre aspas, porque eu não gostei desse fim. Eu acho que Clarice Lispector ela podia ter dado outro fim para Macabeia, sim. Esse é o último livro de Clarice Lispector, escrito em 1971. Ele foi o único livro que eu li de Clarice Lispector, tanto que eu estou querendo ler mais livros dela. Laços de Família, Cidade Sitiada, Felicidade Clandestina, A Maçã no Escuro, A Paixão Segundo GH, Amor Selvagem, tem tantos livros maravilhosos de Clarice Lispector. Eu necessito ler, ela aborda temas tão, assim, atuais, apesar de serem livros escritos em 1956, 1962. Esse aqui é o último livro, infelizmente, dela, que Deus a tem, em 1971. Então, a mulher, assim, maravilhosa. Não me surpreendeu tanto porque eu assisti a peça. No colégio onde eu estudava, teve a peça no teatro, A Hora da Estrela, primorosamente, também bem interpretado por uma colega minha do terceiro ano do ensino médio, que ela foi Macabeia, interpretou, se entregou à personagem. Mas o que eu tenho aqui para falar é sobre a consideração da obra livro. E outra coisa também que muitas pessoas incomodam, porque pelo fato de Clarice Lispector ela ter retratado uma mulher nordestina, isso se liga diretamente às mulheres nordestinas. Isso se liga diretamente às mulheres que estão no Nordeste. Então que algumas pessoas ficaram incomodadas aqui é que Macabeia ela tem essa inocência exagerada, esse inocentismo exagerado. Então, uma certa professora minha, realmente de língua portuguesa, ela disse que Clarice Lispector, na opinião dela, ela lançou um olhar para Macabeia, para a personagem Macabeia, muito assim preconceituoso na visão, na personificação da nordestina. Na minha visão não foi isso, me diverti muito com esse livro. E também uma coisa que eu acho que é característica na maioria dos livros de Clarice Lispector, que outras pessoas já disseram, eu já vi resenhas no Insta, tanto que tem resenha no meu perfil no Instagram, eu sempre venho falando isso aqui pra vocês, fechei com nota 5, esse livro é maravilhoso, excepcional, vocês precisam ler A Hora da Estrela. Uma coisa que é muito comum em outros livros de Clarice Lispector, já vi outras pessoas falando, é que os livros de Clarice Lispector, eles têm um viés filosófico e reflexivo. Porque eu vou ler para vocês com um trecho de como se inicia esse livro e depois como é apresentada a personagem Macabeia para nós. Deixa eu procurar, que eu acho que fica logo no início aqui. Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Mas antes da pré-história havia a pré-história da pré-história. E havia o nunca e havia o sim. Sempre houve. Não sei o que, mas sei que o universo jamais começou. Que ninguém se engane, só consigo a simplicidade através de muito trabalho. Mas aqui a outra aqui. Como é que sei tudo o que vai se seguir e que ainda o desconheço, já que nunca o vivi? É que numa rua do Rio de Janeiro peguei no ar de relance o sentimento de perdição no rosto de uma moça nordestina. Sem falar que eu, em menino, me criei no Nordeste. Também sei das coisas por estar vivendo. Quem vive sabe, mesmo sem saber que sabe. Assim é que os senhores sabem mais do que imaginam e estão fingindo de sonsos. Aqui são apresentados eu, Rodrigo, relato antigo, falando um pouco também sobre o narrador se situando na história. Então ele tem um viés reflexivo filosófico. Então os livros de Clarice Lispector não são livros para ler rápido. Desculpem os autores e tal, as editoras que
primorosamente lançam thrillers e horror. Eu também amo thriller, são um dos meus gêneros favoritos, mas não é como um thriller que você lê numa sentada só. Não. Esses livros, como os de Clarice Lispector, eles são para serem saboreados, são para serem degustados aos poucos. Tanto que eu li esse livro aqui, apesar dele ser um livro fino, eu li esse livro assim em uns 4 dias. Eu li ele em uns 4 dias, mas foi uma leitura prazerosa. Eu nunca tive. Foi a primeira leitura, porque foi quando o processo que eu estava me iniciando mais nesse livro, nesse mundo literário maravilhoso, que se você ainda não adentrou nele, se jogue de cabeça. Mas também não compre livro demais, porque isso é ruim, algo que nós leitores temos, comprar livros que às vezes nem vamos ler. Então, voltando para aqui, foi uma leitura para mim extremamente prazerosa e é algo que nós devemos pensar. Às vezes que temos que fechar o livro, repensar os capítulos, repensar aquele parágrafo para se situar na história e entender realmente o que a autora, o que a escritora Clarice Lispector está querendo nos dizer, está querendo passar para nós aquela mensagem. Eu digo que esses livros da literatura, clássicos da literatura brasileira, eles são até um pouco mais difíceis de compreender do que livros clássicos estrangeiros. Eu já li livros clássicos estrangeiros rápido e entendendo tudo, compreendendo, mas clássicos da literatura brasileira são um pouco diferentes, são um pouco rebuscados. Esse aqui não tem uma linguagem rebuscada, mas ele tem muitas reflexões sobre a vida. Até a própria Clarice disse isso em vida, que ela não se considerava uma das melhores autoras, como muitas pessoas diziam, muitos fãs delas diziam, porque jornalistas e outras pessoas conceituadas, porque ela colocava sua opinião sobre a vida, sobre a morte e sobre reflexões sobre a vida nas entrelinhas em alguns parágrafos e alguns capítulos de seus livros. Então por isso que ela não se considerava uma ótima autora. Mas para mim é um livro que para ler você tem que ter delicadeza, você tem que ter sensibilidade. Não é um livro para ler grosseiramente, é um livro para ser lido delicadamente. Espero que vocês tenham gostado da resenha, eu sei que falei demais. Me sigam nas minhas redes sociais, todas vão estar aqui no box de informações. E um beijão para vocês. E beijão nesse livro.